Então, pessoal, a grande crítica que o pessoal faz em relação à terceirização seria a precarização de direitos. Por que precarização? Se uma empresa qualquer, vamos supor que a Infraero tem uma convenção coletiva que dá direito à hora extra de 100%, que dá direito a ticket de alimentação, que dá direito a benefício tal, tal e tal. Eu não conheço quais são os direitos aqui da Infraero, só estou citando como exemplo, tá? Se ela dá esse direito, aí vem a Infraero e terceiriza todos os trabalhadores, aqueles trabalhadores terceirizados não terão nem o direito que está na convenção coletiva. Aí que fica a questão. Houve um enfraquecimento muito grande dos sindicatos em relação a isso, porque eles vão começar a definir direitos para os trabalhadores, só que aqueles trabalhadores não serão albergados pelos direitos, porque eles são terceirizados. Se eles são terceirizados, eles são vinculados a um outro sindicato que não dá direito nenhum para eles. Infelizmente, isso vai acontecer e é uma tendência de acontecer muito forte essa questão da terceirização, tá? Vamos lá então agora falar das principais alterações da reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017. Foram muitas alterações, eu não vou tratar de todas, senão vou ficar aqui falando muito tempo, não quero acabar com a paciência de vocês e o tempo também para falar disso aí, tá? Eu vou falar só as principais, aquelas que realmente repercutem mais no dia a dia de todo mundo. Então vamos lá. Uma alteração que aconteceu, gente, o pessoal antes entrava com a ação trabalhista dizendo o seguinte: eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã e o meu horário de terminar é às 5 horas da tarde, só que eu fico na empresa até 7 horas da noite, e a empresa pagava o trabalhador só das 7 da manhã até as 5 da tarde, e não pagava aquele período que ele ficava até 7 da noite. Mas o que ele ficava fazendo até 7 da noite? Às vezes ele ficava no trabalho estudando, às vezes ele ficava no trabalho jogando futebol dentro da empresa que tinha lá a quadra lá, fazendo, às vezes rezando, várias atividades lá, pode ficar fazendo dentro do trabalho, não é problema nenhum, só que isso aí acabava sendo colocado como hora extra, tá? Houve uma alteração então na legislação trabalhista, na reforma trabalhista, que de certa forma colocou o seguinte: estar na empresa não significa necessariamente estar prestando serviço, de certa forma que você não tem que pagar todo aquele período que você está ali na empresa, só vai ser pago efetivamente aquele período que você está à disposição da empresa. Então, se o empregado quer fazer digamos que tem um tempo para um culto para poder fazer dentro da empresa, ele pode fazer, mas isso não é horário, não é considerado tempo à disposição do empregador. Vocês devem estar me olhando e falando assim, mas isso é óbvio. Parece que é óbvio, mas na Justiça do Trabalho muita empresa tem que pagar hora extra por causa de situações como essa, tá? Aparentemente parece que é óbvio, mas isso acontecia muito. Então, se for praticar práticas religiosas, descanso, você pode descansar, dormir, atividade de lazer, jogar um futebol, está estudando, ou o tempo que você está gastando para se alimentar na empresa, atividades de relacionamento social, conversando com os amigos, ou até mesmo namorando, higiene pessoal. Coloquei a foto, o sujeito está tomando um banho lá no banheiro da empresa, depois que ele saiu, vai lá, aproveita que tem esse banheiro da empresa, toma um banho, troca de uniforme não obrigatório, ou seja, ele poderia ir embora com o uniforme. Esses tempos não são à disposição do empregador e não são considerados tempos de trabalho para entrar na remuneração do trabalhador. E também é importante coloquei aqui embaixo, não será tempo de trabalhado quando o empregador buscar proteção pessoal por questões de segurança ou questões climáticas. Um exemplo muito claro dessa questão de segurança pessoal que trabalha até 5 horas da manhã e fica preocupado de ir embora do trabalho às 5 horas da manhã porque é perigoso. O que ele fazia? Ele ficava lá na empresa até umas 6, 6 e meia, ficava menos perigoso e depois ele ia embora. Esse tempo aí não é considerado tempo à disposição. Da mesma forma, esperar a chuva passar, tá? Você está ali na empresa, mas você não está trabalhando, então você não está à disposição, logo a empresa não tem que te pagar por isso. Uma grande mudança também muito importante que teve são as horas itinere.
que aconteceu com a mudança? Não importa a forma de transporte que você vem para o trabalho. Antes da reforma tinha um entendimento jurisprudencial. O que é entendimento jurisprudencial? É o tribunal, o TST, ele decidiu da seguinte forma: se a empresa fornece um transporte para o empregado para um local que é de difícil acesso ou que não tenha transporte público, vou dar um exemplo claro, a Sadia, que tem empresa que fica fora da cidade, essas pessoas recebiam essas horas em itinerário, era considerado tempo trabalhado. Com a mudança agora que teve na CLT, com a reforma trabalhista, esse tempo deslocado, gasto com deslocamento, esse tempo gasto com deslocamento, não é mais tempo de serviço. E eu até, assim, aproveitando, eu não sei como é que está a questão aqui da Infraero, eu só sei apenas de conversas que a gente ouve falar, noticiário. Eu sei que tem a intenção de construir um aeroporto internacional entre Uberlândia e Uberaba. Vocês sabem mais do que se vai dar certo ou não, mas vamos partir do pressuposto que o aeroporto saia daqui e vai lá para perto do posto Cinquentão, entre Uberlândia e Uberaba, onde estavam querendo fazer ou estão querendo fazer. Vocês, se tiver que ir para lá, o tempo que vocês vão deslocar até lá não vai ser considerado tempo de trabalho, tá? Isso aí a CLT praticamente já tirou isso aí. De certa forma, então, vocês agora ficariam mais tempo à disposição da empresa, só que continuariam recebendo o mesmo tanto, sem ganhar nada mais, mas com certeza aumentando o tempo que estariam à disposição da empresa. A única questão que não afetou, isso é importante, é essa última, que acidente de percurso continua valendo para fins previdenciários. O que acontece? Se você saiu da sua casa, está indo para o trabalho, sofre um acidente, ou o contrário, você saindo da empresa, voltando para casa, sem que tenha ocorrido qualquer desvio, tá? Não é qualquer trajeto não, mas se você se for comprovado, você está vindo trabalho, casa, trabalho, isso é considerado acidente de trajeto, que é equiparado ao acidente de trabalho para fins previdenciários. O que muda essa questão de fins previdenciários? Muda o código do benefício, muda o valor que você vai perceber do benefício, porque não vai ser mais auxílio-doença, vai ser auxílio-doença acidentário, e principalmente, esse é o mais importante, você sofreu um acidente de trajeto, ficou afastado mais do que 15 dias, quando você retornar para o trabalho, você ainda continua tendo a estabilidade de 1 ano, tá? Essa estabilidade ainda continua valendo. Então, de certa forma, mesmo tirando essas horas itinerárias, não afetou a questão do acidente de trajeto, do acidente de percurso, como alguns chamam. Banco de horas. Gente, banco de horas já existia, sempre existiu, mas a CLT não tratava da questão do banco de horas, ela era tratada essa questão apenas como uma questão de tribunal, só o Justiça do Trabalho que definia isso aí. Aliás, até é bom ressaltar dentro desse aspecto, o que a reforma trabalhista fez? Ela veio, muitas das coisas que já existiam, mas somente a Justiça do Trabalho definia, ela foi e colocou isso na lei, agora está na lei, não é mais uma questão, olha, está acontecendo na empresa, mas não é um direito que está na CLT, não, agora está na CLT. O banco de horas pode ser implantado na empresa. Mas aqui nós já implantamos faz tempo. Tudo bem, mas era uma implantação através de um acordo ou uma convenção coletiva. Quais são as hipóteses que pode acontecer o banco de horas? Se as horas extras forem compensadas dentro do mesmo mês, não tem necessidade do empregador fazer qualquer contrato, não tem necessidade de fazer um acordo coletivo, ele pode simplesmente comunicar para o empregado: olha, ontem você trabalhou 2 horas a mais, amanhã você vai compensar essas 2 horas, você vai trabalhar 2 horas a menos, e isso dentro do mesmo mês de trabalho. Se passar para outro mês, deixou de ser compensado dentro do outro mês, aí não, aí já muda. Se for até 6 meses essa compensação das horas, ou seja, fez a hora extra hoje, mas ela vai ser compensada
só em setembro, aí precisa de uma autorização das duas partes, tanto empregador quanto empregado. Eles têm que assinar um documento, pode ser um acordo individual de trabalho, ou isso constar dentro do próprio contrato de trabalho feito entre as partes. Acima de 6 meses essa compensação vai ser feita daqui a 1 ano, daqui muito tempo, é obrigatória a intervenção do sindicato, tá? O sindicato, ele vai ter que firmar, o sindicato da categoria dos empregados, ele vai ter que firmar um acordo ou uma convenção coletiva para aceitar esse banco de horas. Qual que é a tendência que eu vejo que vai acontecer? A tendência é essa compensação mensal, tá? Através de uma cláusula no contrato de trabalho. Por quê? É muito mais fácil para o empregador, não é que ele contrata a pessoa, já coloca uma cláusula lá, fica autorizada a compensação em até 6 meses, então não precisa ficar toda vez para ter essa compensação, ter que perguntar, ter que fazer uma coisa, já vem direto no contrato de trabalho. Essa que é uma tendência que eu vejo, tá? Alguns empregadores já têm inserido isso aí já no contrato de trabalho. Escala 12/36. Essa aqui todo mundo já conhece, ela tem muito tempo. Já é uma prática que já era habitual no mercado de trabalho. Só que ela era mais aceita pelo Ministério do Trabalho, não era aceita para qualquer situação. Normalmente ela era aceita para turnos ininterruptos de trabalho ou para algumas situações especiais, como cuidador de doentes, tá? Ou cuidador de idosos, que precisavam de gente o tempo todo ali. Mas ela já era aceita, inclusive em termos de justiça do trabalho, ela já era de certa forma aceita de forma bem pacífica. Só que ela foi regulamentada agora pela reforma trabalhista, pelo artigo 59A da CLT, que exige o seguinte: ele exige que para firmar uma jornada de 12/36 não pode ser verbal, tá? Você não pode fazer uma combinação verbal com o trabalhador só de tete a tete ali, tem que ser por escrito, tá? Então não tem esse negócio, eu combinei com o meu empregador 12 horas de trabalho e 36 de descanso. Se não tiver por escrito, ela não é válida. E ela não sendo válida, é importante, tá? Ela não sendo válida, as horas trabalhadas após a 8ª hora são consideradas horas extras. Por isso, o cumprimento dessa determinação de contrato por escrito é importante. Intervalo, aquele intervalo de descanso, de lanche, que a gente chama de intervalo intra-jornada, ele deve ser concedido na jornada 12/36. Se não for concedido, tem que ser pago, e pago como hora extra, tá? O acréscimo de, no mínimo, 50% é o que a Constituição exige. Uma mudança importante que aconteceu, essa já é relevante. A Justiça do Trabalho, ela entendia que os domingos trabalhados na jornada 12/36 não eram considerados horas extras. Isso aí já era pacífico. Mas ela tinha já um entendimento bem claro que quando você trabalhou no feriado, aí você tem que receber o valor como dobrado, porque é considerado um trabalho no feriado. A reforma veio para acabar com isso aí, tá? Trabalho domingos e feriados na jornada 12/36 não dá mais direito à percepção de horas extras. Eu lamento muito isso aí, porque você está trabalhando feriado, de certa forma ou não, quando você pode reunir com a família, quando você tem o direito de encontrar com todo mundo, acaba você que está trabalhando, mesmo que seja uma jornada de certa forma vantajosa, porque quem trabalha 12/36 trabalha dia sim, dia não. Mas tá aí essa alteração que teve na legislação trabalhista, e lei é lei, tem que ser cumprida. Outra mudança que teve, essa eu até acho que foi muito favorável para os trabalhadores, na minha opinião. Por quê? Em regra, as férias, elas continuam 130 dias, não mudou nada. Mas, antigamente, elas podiam ser concedidas em 20 dias e depois ser fracionada por mais um período de 10 dias. O que aconteceu? A reforma trabalhista veio e falou: não, você pode fracionar suas férias em até 3 vezes. Desde que, por isso que eu falo que isso foi bom para o empregado, tá?
desde que tenha a concordância do empregado. Apesar que vocês vão me falar, olha, qual empregado vai desafiar o patrão dele, falar assim, não aceito, eu tenho que fazer minhas férias. Em alguns trabalhos pode até dar certo, quando o empregado tem todo esse relacionamento bom com o patrão, mas na maioria das vezes é o empregador que chega e fala, você vai tirar em 3 vezes, você vai tirar em 2, e não me interessa a sua opinião, se você quer tirar de 2 ou quer tirar em 1. Normalmente é o empregador que define isso aí, na maioria das situações, tá? Cada empresa é cada empresa, cada empregado é cada empregado. Outra alteração que teve, antigamente as férias, essa regra aí não valia de fracionamento de férias, ela não valia para quem tinha mais de 50 anos e para quem era estudante, tá? Hoje agora vale para todo mundo, tirou essa exceção. Um dos períodos das férias tem que ser de pelo menos 14 dias, um dos períodos, e os outros 2 períodos, nenhum deles pode ser menor do que 5 dias, tá? Continua valendo a possibilidade de serem vendidos aí os 10 dias de férias, que a gente chama de abono pecuniário, aquele 1/3 das férias. E, importante, não pode tirar férias, começar primeiro dia de férias, não pode ser 2 dias antes de feriado, e nem 3 dias antes do descanso semanal remunerado. Então, se o feriado é na quinta-feira, você não pode tirar férias, começar suas férias, primeiro dia de férias, nem na quarta e nem na terça anterior. Pode ser na segunda ou pode ser na sexta posterior. Da mesma forma, se você não trabalha sábado e domingo, você não pode tirar as suas férias na sexta e na quinta-feira. Essa é uma alteração importante. Aí você me pergunta, e se eu tirar as férias nesse período aí? Não vi ainda decisão trabalhista nesse sentido, mas pelo que o Justiça do Trabalho vem entendendo, quando há alguma coisa que prejudica as férias do empregado, ela tem mandado a empresa pagar as férias de novo, tá? Paga 2 vezes. É aquele ditado, quem paga mal, paga 2 vezes. Então, não estou falando que vai acontecer isso aí, mas pelo que eu tenho acompanhado a Justiça do Trabalho, ela vai mandar a empresa pagar de novo as férias por causa de um dia que descumpriu essa determinação aí. Teve uma grande novidade na reforma trabalhista, que é o contrato intermitente. Esse contrato intermitente até hoje ele está em bastante discussão. Ele é baseado no modelo de contratação dos Estados Unidos, tá? E surgiu mais como uma necessidade de empresas como comércio de bebidas, pizzarias, que precisam de eventualmente contratar trabalhadores por um período que tenha mais trabalho. Então eles criaram esse contrato intermitente. O que é o contrato intermitente? Eu sei que vocês não estão enquadrados nisso aí, eu acredito que ninguém esteja enquadrado nisso aí, mas é interessante para a gente analisar isso aí. Esse contrato intermitente, ele foi anunciado, o governo quando falou assim, olha, foram vários contratos, 150 mil contratações através de contrato intermitente. Só que a maioria deles, as pessoas não estavam recebendo praticamente nada, às vezes não estavam nem trabalhando, mas foi responsável, esse contrato intermitente, pela maioria das novas contratações após a reforma. Qual que é a principal característica desse contrato intermitente? O trabalhador que é contratado dessa forma, ele não tem uma continuidade de prestação de serviço, ele não trabalha todo dia na empresa e nem de forma previsível. O que aconteceu? O que é essa questão da previsibilidade? Há pouco tempo atrás chegou uma empresa para mim e falou assim, eu quero contratar de forma intermitente trabalhadores para eles trabalhar para mim 15 dias, os primeiros 15 dias do mês e os outros 15 não. Falei assim, mas isso vai ser todo mês? É, todo mês. Os primeiros 15 dias trabalham para mim de forma intermitente, os outros não. Falei assim, olha, se eles forem trabalhar dessa forma, já tendo essa previsibilidade, que os primeiros 15 dias de trabalho eles vão trabalhar, não tem como caracterizar como contrato intermitente, tá? De certa forma que eu acabei tirando essa ideia dele. Eu ainda não vi nenhuma empresa contratando dessa forma, mas segundo o governo já foram mais de 150 mil contratações dessa forma.
E o que ela exige? O contrato intermitente tem que ter um registro obrigatório na carteira de trabalho, deve ser feito através de um contrato de trabalho, onde fixa o valor do salário hora. Por isso que a grande equiparação com o sistema aqui dos Estados Unidos, que todo mundo fala que a pessoa trabalha só por hora. Então é o que acontece, esse contrato intermitente. E esse salário hora não pode ser menor que o salário mínimo, ou o salário daquelas pessoas que fazem a mesma função na empresa. Mesma coisa dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos também, lá ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. O salário hora não pode ser valor do que o salário hora mínimo. O que mais que a gente pode dizer aqui do contrato intermitente? O trabalhador, ele tem que ser chamado no máximo com a previsão mínima de 24 horas. Se for chamado menos disso, ele está errado. A convocação tem que ser por escrito, de forma que seja comprovada. O empregado tem direito a se recusar. Ele pode falar: olha, eu não vou trabalhar para você amanhã, porque eu vou viajar, porque eu não quero, porque eu tenho outro serviço já, eu não quero pegar esse seu trabalho. Ele tem direito de recusar. Se ele não falar nada, se ele não se manifestar, presume-se que ele recusou. E se ele aceitar o trabalho e não for trabalhar? Ou se ele aceitar o trabalho do contrato intermitente e a empresa chegar lá na hora e falar: não, olha, não vou precisar de você mais, muito obrigado, não vou precisar de você mais. Quem descumpriu o contrato vai ter que pagar uma multa de 50% do que havia combinado. Por exemplo: vou precisar de você 2 dias aqui, fulano, para trabalhar para mim. E depois teve um cancelamento, o empregado não foi, a multa vai ser sobre o que ia ser pago sobre esses 2 dias, tá? Mudança interessante nisso aí. Na hora de fazer o acerto, vamos pegar esse exemplo aqui dos 2 dias. A pessoa trabalhou 2 dias de forma intermitente lá para a empresa. Quer trocar o microfone? Acabando com as pilhas suas aqui. Pronto. Bom, na hora de fazer o acerto desse salário hora do contrato intermitente, o empregado já vai receber tudo, como se fosse um acerto, tá? Ele vai receber o 13º proporcional, vai receber férias proporcionais, vai receber o fundo de garantia, se tiver descanso semanal remunerado, e se tiver também insalubridade e periculosidade, ele também vai receber. E a cada 12 meses de contrato, ele tem direito a férias. Aí vão me perguntar: e se ele fez um contrato de forma intermitente e não trabalhou nem um dia nesses 12 meses, ele tem direito às férias? Ele tem direito às férias, porque a norma prevê que não são 12 meses trabalhados, mas são 12 meses de contrato, tá certo? Toma uma água aqui que a garganta secou. Vamos continuando aqui. Bom, mais mudança. Mudança no intervalo. Intervalo de refeição, intervalo de descanso, que a gente chama de intervalo intra-jornada, porque é dentro da jornada. A regra geral, quem trabalha mais de 6 horas tem que ter um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. E quem trabalha mais de 4 horas tem direito a um intervalo de 15 minutos, tá? Isso aí não mudou na legislação trabalhista. É lógico que pode haver uma redução desse intervalo através de um acerto firmado com a empresa junto ao Ministério do Trabalho. Isso se a empresa cumprir alguns requisitos, como refeitório, instalações apropriadas, pode haver essa redução. Esse intervalo pode ser reduzido ou fracionado por convenção coletiva para algumas categorias de forma mais tranquila, como motoristas, cobradores, pessoal que trabalha em fiscalização de campos, serviços de fiscalização de operações rodoviárias, transporte coletivo de passageiros. Mas a grande mudança mesmo da questão do intervalo, a principal mudança do intervalo, é que ela permitiu que o empregador faça um acordo com o empregado, ou o próprio empregado pode procurar o empregador e falar assim: olha, o seu intervalo agora vai ser de meia hora.
Como assim? Meia hora você vai almoçar do meio-dia ao meio-dia e meio. E o que acontece com isso? Para o empregado, às vezes não é ruim, isso é bom. Por que bom? Porque ele pode ir embora meia hora antes também. Ele vai poder agora, com esse intervalo menor, ele ir embora meia hora antes. Então, para a empresa, às vezes nem compensa tanto. Fala, vou dar um intervalo de meia hora, ela acaba perdendo essa meia hora lá na frente. Mas o que acontece? Caso não tenha, caso a empresa não conceda o intervalo, o trabalhador trabalha de forma seguida, trabalhou 6 horas, 7 horas, 8 horas ou mais horas, não deu intervalo, e a empresa fala assim: olha, eu não vou te dar o intervalo, eu vou te pagar esse intervalo. Eu prefiro te pagar do que te dar esse intervalo. Eu não posso ficar sem você, vou te pagar. Antigamente, esse pagamento do intervalo era considerado hora extra, certo? E essa hora extra vinha com acréscimo de 50% ou algum adicional que a convenção coletiva estabelecia. Agora o que acontece? Não vai ser mais considerado como hora extra, vai ser pago como salário hora. Vai te pagar um salário hora a mais, mas sem um acréscimo. E principal, tá? Esse pagamento desse intervalo que foi tolhido de você, empregado, não vai incidir INSS, o que prejudica para efeito depois de quem vai se aposentar. Não vai incidir fundo de garantia, ou seja, seu fundo de garantia vai ser menor por causa disso. Agora, a parte boa é que não vai descontar imposto de renda. Então, tem os prós e tem o contra disso aí, tá? Essa é a questão do intervalo. Agora, nós vamos entrar no que todos os empregados acharam a melhor coisa do mundo quando foi aprovada a reforma trabalhista. Até citei que essa questão do fim da contribuição sindical foi uma grande questão que afetou muito forte o custeio dos sindicatos, principalmente os sindicatos de empregados, tá? A reforma trabalhista veio e falou o seguinte: aquele desconto de um dia de salário que você tem que fazer no mês de abril, agora é facultativo, ele não é mais obrigatório. Nem mesmo para os empregadores, às vezes os empregados não sabem, mas as empresas também têm que pagar o sindicato em janeiro, tá? Sindicato patronal tem essa despesa também. Não, tem sindicato patronal e tem sindicato dos empregados. Isso agora ficou facultativo. Os sindicatos, eu não sei se tem alguém que é de sindicato aqui, mas os sindicatos, logicamente preocupados com a queda da arrecadação, tomaram medidas judiciais, que foi uma das estratégias que eu coloquei aqui, que não deram certo. Eles entraram com várias ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que a gente chama de ADIM. Citei as principais aí, tá? Eles entraram com essas ações e foi julgado recentemente, tem pouco tempo, manteve essa questão da facultatividade. Os sindicatos achavam que era inconstitucional tirar o custeio deles. Eu não vou entrar no mérito da questão, se sim ou se não. O fato é que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, então não tem como. Então os sindicatos pensaram: bom, se a reforma trabalhista ela trata que o seguinte, o negociado vale mais do que o legislado, é a principal intenção do governo Michel Temer quando foi propor a reforma trabalhista. Se numa discussão, numa assembleia de trabalhadores, eu posso decidir pagar mais de hora extra, eu posso decidir dar ticket de refeição, eu posso discutir isso aí com o empregador, eu posso dar direitos, eu também posso instituir, dentro da convenção coletiva, a cobrança da contribuição sindical. O que alguns sindicatos fizeram? Marcaram aquelas assembleias que não comparece nem 1% dos trabalhadores, mais por uma questão de os trabalhadores às vezes não são realmente, não tem essa consciência política que é importante o sindicato, e acabam não participando de nenhuma reunião do sindicato. É natural isso aí aqui no Brasil. O que eles fizeram? Instituir as contribuições coletivas via convenção coletiva e começaram a descontar dos empregados, tá? Começaram a descontar, e começaram a vir os descontos
Os empregados falam assim: mas peraí, o que é esse desconto aqui? Não, isso aqui foi instituído via convenção coletiva. Mas isso aí, pessoal, está em discussão judicial ainda. As poucas decisões que eu já vi não estão aceitando que os sindicatos façam essa cobrança. Mas essa questão da contribuição sindical, em que pese todas as pessoas, ou a maioria, falam assim: graças a Deus, agora o sindicato não desconta mais nada do meu salário. Eu quero apresentar uma reflexão aqui para vocês. O sindicato, quando ele, e olha que eu nunca fui sindicalista, nunca participei de nenhum sindicato, tá? O sindicato, quando ele faz uma assembleia, começa as negociações coletivas com os empregadores, eles conseguem benefícios, alguns benefícios para os empregados. Eu vou dar um exemplo aqui: sindicato comércio, que consegue, que a hora extra de quem é do sindicato comércio é de 90%, ou seja, se o sujeito trabalha hora extra lá, é comerciário, a hora extra é 90%. Aí eu pergunto o seguinte: como o fim da contribuição sindical, e a pessoa não está contribuindo para o sindicato de maneira alguma, não vai dar nenhum valor para o sindicato, é justo, isso é uma reflexão, tá? É justo que ela tenha esse direito, essa hora extra de 90%, se ela não está contribuindo com o sindicato? É justo que ela tenha o direito à cesta básica, porque cesta básica também é questão que está na convenção coletiva. É justo que ela tenha o ticket de alimentação? Vai ficar aqui para a interpretação de vocês. Não contribui, o sindicato fica enfraquecido, ele ficando enfraquecido, logicamente aqueles direitos que estariam dentro de uma convenção coletiva não vão estar mais. Então é só um contraponto que eu queria apresentar, porque isso aqui, a reforma, ela realmente minou todos os sindicatos. Todos os sindicatos começaram a ter redução de empregados, muitos sindicatos já fecharam, e os que estão aí se mantendo, porque tem muitos sindicatos que conseguem ter aquela contribuição mensal dos associados. Tem gente que realmente contribui, porque eles conseguem dar alguns benefícios, como plano odontológico, plano de saúde, acaba conseguindo ter um valor mensal ali para se manter, mas a maioria não tem, tá? Então fica essa reflexão. Outra mudança que teve na legislação trabalhista com a reforma trabalhista. Antigamente, vocês devem ter ouvido falar isso muito, patrão e empregado faziam o seguinte acordo: o empregado chegava no patrão e falava assim: olha, eu quero sair, mas eu não queria perder meu seguro-desemprego, eu queria sacar meu fundo de garantia, vamos fazer um acordo, vamos resolver isso aqui. Gente, isso aqui acontecia, e vou te falar, ainda acontece muito, tá? Mas a reforma trabalhista, ela tratou dessa questão na tentativa de evitar essas fraudes ao seguro-desemprego, tá? Porque quando você está recebendo seguro-desemprego sendo demitido, é fraude, é considerado fraude. A reforma, ela criou a situação de um acordo de rescisão entre as partes. O que prevê esse acordo? Tudo bem, as partes chegaram no acordo, vamos rescindir, nem eu estou te mandando embora, nem você está pedindo demissão, estamos saindo aqui por acordo. A multa do fundo de garantia, que era de 40%, vai ser só de 20%.